Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast, edição especial aqui da pandemia Covid-19. A gente está gravando com todo mundo de casa, mas a gente não para de gerar conteúdo para você, supermercadista. E a gente sabe que dentre tantos desafios que o supermercado tem, especialmente conforme o número de lojas vai aumentando, o desafio de abastecimento vai ficando cada vez maior. E é por isso que hoje a gente traz um convidado muito especial para discutir sobre abastecimento no supermercado. Então fica com a gente para conhecer quem é esse nosso convidado. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Romaneto, da Kicker. Ricardo, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, André. Muito bom o convite, muito boa a oportunidade para a gente falar sobre um tema interessante para o momento, né? Muito bom. Ricardo, conta para a gente como é que você foi resolver fundar uma startup, uma empresa para resolver desafios de abastecimento no supermercado. Qual que é a sua conexão com esse mundo do supermercado e do abastecimento? Bom, eu vim do varejo, né? Eu comecei lá em 1994, né? No século passado. E eu tive 18 lojas e eu fiz minha saída financeira em 2012. Então a última loja foi vendida em 2012. E fiquei 2 anos no mercado de capitais, fiquei um período de quarentena ali, né? E nesse período a ideia realmente era buscar alguma coisa para fazer, alguma coisa para investir. E acabei encontrando ali uma pessoa que trouxe a ideia. Ele estava buscando ali investimento e alguém que desenvolvesse um produto que na ocasião ele comentou o que era, e como eu já tinha ali sentido a dor do varejo, né, a dor do abastecimento, eu entendi que era um negócio que fazia todo sentido comigo, que era alguma coisa de tecnologia, que eu estava buscando alguma coisa nesse sentido, e que fizesse alguma coisa diferente ali para o varejo naquele momento, que é onde eu tinha know-how de negócio. E acabei encarando. Isso foi em 2015, e aí o primeiro ano deu tudo errado, como é normal, né, numa empresa de tecnologia. E aí a gente acabou, no primeiro ano, entendendo ali o caminho a tomar, e de 2016 a coisa engrenou. E hoje nós temos aí, então, um software que faz projeção de demanda, que são poucos hoje que a gente tem no país, né? É uma missão bem difícil, é um software complexo, até para a gente poder estabilizar, mas a gente está conseguindo chegar num ponto de maturidade muito boa. Quer dizer, um dos principais desafios para a gente saber o quanto tem que comprar é saber o quanto aquele produto vai ser demandado, né? Tentar fazer um forecasting, tentar prever como é que vai ser a demanda de determinado produto, e tem uma série de fatores que tornam isso bastante complicado, né? Tem produtos que são mais sazonais, tem produtos que são influenciados por uma série de coisas, né? A gente viu, por exemplo, agora, nessa questão da pandemia, alguns produtos que aumentaram muito, né, a quantidade de demanda, produtos mais básicos. Teve aquela época do papel higiênico, né, que até hoje se brinca bastante que ia faltar papel higiênico, mas o álcool em gel, por exemplo, foi um produto que estava em falta. Muitas indústrias começaram a fabricar até para ajudar nessa questão toda de prevenção, né? E tem uma série de complexidades, né? Onde é que você entende, Ricardo, que a gente ainda, como indústria supermercadista, né, está errando na hora de prever a demanda? Quais são os fatores que devem ser levados em consideração? Então, a gente costuma falar na Kicker que a Kicker faz você trabalhar com uma informação privilegiada, né, que é saber o que vai vender. Mas eu diria que o que faz ali a você errar muito na projeção, eu acho, na compra, eu acho que é a tomada de decisão sem analisar dados. Tá? Isso é muito natural, principalmente agora, né, nesses últimos 4, 5 anos que eu estou no varejo alimentar ali, fazendo esse papel. Eu vejo que é o setor comercial do varejista, ele é um pouco, ele é ainda muito manual, né? O comprador, ele ainda toma muita decisão do conhecimento próprio dele ali, e ele tem poucas ferramentas hoje para poder ajudar ele, auxiliar ele a tomar a decisão mais estratégica. Então eu diria que
inclusive dos clientes que a gente acompanha atendendo alguns grandes fornecedores, o fornecedor normalmente ele vem já com uma proposta pronta, né, já estudada, e o varejista nem sempre está com essa proposta trabalhada, e ele acaba tomando a decisão ali sem analisar e muitas vezes sem pensar, fazendo com que ele compre ou a mais ou a menos do que deveria, e isso impacta diretamente no fluxo de caixa, né? Eu acho que diria que seria aí a tomar a decisão sem análise. Quer dizer, acaba muitas vezes a indústria faz a agenda, empurra os produtos que podem ser interessantes para ela, mas o varejista não está protagonizando ali a tomada de decisão, levando em conta a loja dele, o público que ele tem, e todas essas outras características que seriam importantes, né? Muitas vezes uma oportunidade que parece ser muito boa pelo volume, porque o preço está baixo, pode acabar ficando ali um tempão no estoque, empatando caixa que poderia ser utilizado para comprar o que realmente vai dar giro, que é o que vai gerar a lucratividade que o varejista tanto precisa ter, né? E principalmente redes maiores que têm várias lojas, as lojas têm naturalmente comportamentos diferentes. De novo, né, por falta de ferramenta e por falta talvez até de braço ali, o comprador, que é responsável por um grande número de lojas, é humanamente impossível, né, ele conseguir identificar o comportamento de cada ponto de venda. Então eu diria que a indústria vem com uma proposta, é uma proposta, lógico, de fazer uma venda maior, e o sistema, né, a cadeia não tem formas de analisar o que será, o que vai acontecer em cada ponto de venda. Eu uso exemplo às vezes com um cliente que ele tem uma loja na frente da praia e uma loja lá no meio da comunidade. Você tem a mesma marca, você tem o mesmo tamanho de loja, mesmo metro quadrado, mesmo planograma de produtos, talvez, não deveria, mas fazendo uma analogia aqui, mas o comportamento é outro, o público é outro. Então ele precisa ter essa análise de dados mais capilarizada para ele conseguir fazer uma compra mais acertada, né? Considerando inclusive as margens baixíssimas que tem o varejo, uma compra errada ele pode comprometer o fluxo de caixa dele por um período muito grande, né? Então é sério, a coisa é séria, né? Tem muito dinheiro na mesa ali. Sem contar potenciais perdas, né? Também quando não consegue vender tudo antes da validade, muitas vezes acaba se queimando ali toda a margem daquele produto, às vezes até se perde, né? E quais são os indicadores, Ricardo, que o comprador deveria olhar, né? Que ele deveria observar antes de tomar uma decisão, para que ele tome uma decisão mais acertada? Ele deve olhar para a cobertura de estoque, ele deve olhar para o giro, ele deve olhar para quais indicadores ali para tomar essa decisão? Olha, eu diria que por importância, ele olharia primeiro a acurácia do estoque, que é um ponto que pode levar ele, induzir ele a erro, e no segundo momento a cobertura, né? E essa cobertura é o que a gente defende bastante, que não seria pela média, né? Principalmente numa época que nós estamos vivendo agora, a média é louca, né? A média ela varia demais. Então você não pode pegar uma média de 3 meses para comprar para o próximo mês. Você vai comprar certamente para mais ou para menos. E como eu falei no primeira importância, é a questão de acurácia. É muito natural o varejo ter um estoque com uma acurácia muito baixa. É bem natural, né? O varejo que eu vim, eu não era alimentar, tá? Então a gente tinha uma facilidade melhor de controlar o estoque. Ali era um problema, já era uma dor grande, mas era um negócio mais tranquilo de controlar. Eu tenho alguns clientes na base também que são produtos não alimentar, que a gente percebe que ali é muito mais tranquilo, você não tem o shelf life do cliente, do produto, por exemplo, mas o varejo alimentar, a dinâmica do varejo alimentar é muito natural que ele não tenha o estoque acurado. Então, eu diria que até mais importante de olhar para a cobertura, que é muito importante, mas olhar para a acurácia. Ele pode estar olhando para um indicador, mas que está levando ele para o lugar errado porque não está tão correto, né? Para ter um indicador de estoque confiável, o varejo precisa ter muita disciplina, tem que fazer auditoria, tem que fazer inventários com bastante regularidade,
E nem sempre isso acaba acontecendo, né? Então tem que desconfiar primeiro para garantir que o indicador está correto, não é isso? A gente criou uma metodologia, a gente fala aqui que o controle desse estoque, dessa acurácia, né, ele precisa ser ali como se fosse cortar unha ali todo dia, né? Manter o negócio bem ajustado. Mas como é que você faz isso no universo de 20 mil itens, né? Vezes 20 lojas, por exemplo, como é que você faz isso em 400 mil itens, né? 20 mil itens, vezes 20 lojas. Então nós criamos uma metodologia de buscar fazer o maior número de itens inventariados com o menor esforço possível, que ele é o princípio de Pareto, mas é um Pareto melhorado aqui, potencializado da forma que a gente fez. Então a gente entende que se ele rodar uma melhoria contínua, uma ação continuada, com períodos curtos, com indicadores, e dentro desses indicadores, os relatórios ordenados por importância de itens, vou dar um exemplo, né? Pela nossa metodologia, aproximadamente 3-4% do mix dele faz 50% do faturamento. Então eu preciso estar de olho nesses produtos todos os dias, e também tem que estar de olho na outra ponta, que nós chamamos aqui de curva X, que é aquele produto que não tem nenhuma aderência, não tem venda, e ele está ali atrapalhando o fluxo de caixa, atrapalhando às vezes até o espaço à disposição, mas isso tem que ser num período curto. Então nós criamos essa metodologia para que ele faça isso no dia a dia dele, distribuído pela equipe, né, num sistema mobile, e para que ele consiga manter essa acurácia num ponto ideal. E por que eu falo muito da acurácia? Porque é muito comum você ter um estoque virtual, principalmente em produto de alto giro. E esse estoque virtual, ele confunde demais o comprador, né? E esse volume de estoque virtual, e que o comprador não sabe identificar se ele é real ou não, a gente acredita que ele seja virtual, ele induz o comprador a comprar menos. Então eu vejo clientes, inclusive, que ele não tem essa acurácia de estoque e ele compra naturalmente menos do que daria. Quando você faz um estudo para ele e mostra que esse produto poderia vender muito mais, ele diz, não, mas espera aí, eu vendo essa mesma quantidade nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, mas é porque ele está sempre comprando menos. Então ele já se habituou que aquele produto vende aquela quantia e ele não está conseguindo medir a ruptura, porque ele está enxergando que existe o estoque, mas esse estoque não é real. Então é complicado, mas é a dinâmica do varejo. O varejo é isso, né? Sim, com certeza. E muitas vezes é um desafio, né? Medir também a ruptura que está acontecendo nas lojas, e tem tantas razões diferentes para acontecer a ruptura. Nem sempre o erro é a compra, né? Pode acontecer do erro ser a compra, a ruptura comercial, mas acontece muito também aquela ruptura dentro da própria dinâmica de abastecimento da companhia, de mandar os produtos do CD para as lojas quando se tem CD, e às vezes até na própria loja, né? Você tem realmente o estoque ali, mas precisa certificar que o produto está disponível ali na gôndola para o cliente levar. E essa ruptura acaba também gerando um prejuízo bastante forte, né, pro supermercadista. Como é que vocês ajudam também o supermercadista a prevenir que essa ruptura aconteça e garantir que o produto está sempre ali disponível para o consumidor na hora que ele precisa? Então nós chamamos essa ruptura de ruptura operacional. Nós dividimos aqui em dois tipos de ruptura, que seria o comercial e o operacional. A ruptura comercial seria todos os produtos que eu estou perdendo venda, eu tenho projeção de venda, estou perdendo venda e o estoque está zero. E tem as rupturas, que a gente chama de operacional, que os motivos podem ser vários, mas são produtos que eu tenho estoque, eu tenho projeção de venda e não está vendendo. E isso acontece muito. E o motivo disso, ele é uma exposição mal feita, ele é um estoque virtual, ele com essa grande onda de atacarejos agora, é muito natural você ter ali a paletização com produtos numa altura onde o consumidor não consegue acessar. Então você tem ali o estoque regulador embaixo na gôndola, que já acabou,
o RP está mostrando que ele tem estoque, mas esse estoque está numa altura que o consumidor não consegue pôr a mão. Enfim, tem produto no estoque de retaguarda, tem produto que não veio do CD, ele se perdeu no meio do caminho, enfim, tem uma infinidade, né? Então, o que a gente fez? O que a gente faz? Nós, em função do forecast, que é o pilar principal da ferramenta, nós vamos identificar que aquele produto ele tem uma projeção de venda. Com essa projeção de venda, nós estamos dizendo o seguinte: olha, esse produto tem projeção de venda, mas ele não está vendendo, mas tem estoque, e vamos tomar uma ação em cima dele. Naquela metodologia que eu comentei, ordenação por importância, nós vamos mostrar para ele, num aplicativo mobile, dizendo para ele: olha para esse produto aqui, porque ele deveria estar vendendo, não está vendendo, mas tem estoque. Tá? Então, isso, numa ação constante, ele consegue devolver essa informação para o restante da cadeia, né? Para uma fila de trabalhos, para um outro setor que vai ou abastecer, ou que vai comprar, ou que vai ajustar esse estoque, e com isso esse produto vai sair da ruptura operacional e vai começar a vender novamente. É a forma que a gente encontrou, a metodologia que a gente encontrou para isso. Muito bom, muito bom. E existe também essa questão toda, né, de o quanto que a gente tem que ter de cobertura, né? É uma discussão interessante porque muitos varejistas preferem ter um volume maior de cobertura de estoque justamente para poder se adequar a algum tipo de atraso, por exemplo, nas compras, garantir que se o fornecedor não puder entregar, ele não vai deixar de atender o consumidor. Em contrapartida, esse estoque de segurança, muitas vezes um pouco exagerado, né, pode acabar comprometendo o caixa que ele poderia estar usando para fazer outras operações interessantes, né? Como que o varejista pode encontrar esse termo ideal de cobertura de estoque? Eu imagino que para diferentes categorias você deve ter que usar estratégias diferentes, não deve ter uma resposta só para tudo, né? Que tipo de princípios que ele pode utilizar para tomar essa decisão e saber exatamente qual que é a cobertura ideal que ele precisa ter para cada um, né, dos milhares de produtos que ele tem oferecendo ali para o consumidor na loja? Bom, então, o que a gente faz, né? A nossa metodologia, nós temos algumas formas de proteção, né? Algumas variáveis de proteção. Então, a ferramenta, o tempo todo, quando eu digo o tempo todo, é todos os dias, é diariamente, em todos os produtos, ela está analisando e está atribuindo níveis de serviço para cada produto, para cada fornecedor. Então, ela vem se calibrando automaticamente, buscando o melhor nível de serviço. Além disso, eu posso também, isso acontece muito, com alguns produtos que são mais agressivos, né, com picos de venda mais agressivos, ou com redes que são mais agressivas, redes inclusive que têm vendas forçadas, um call center, por exemplo, ele precisa ou planejar esses picos, ou ele precisa ter alguma ferramenta que consiga acompanhar esses picos. Então, o que eu oriento, né, a ferramenta faz, mas eu falando para um varejista de uma forma geral, ele produtos com demanda maior, ele vai ter que sempre assumir um excesso para não ter uma falta, né? Ele nunca vai conseguir ter a quantidade exata, a não ser que seja um produto com uma demanda muito constante, né? Mas se for produtos com uma demanda um pouco mais variada ou com uma venda forçada, e eu não quero ter ruptura porque é um produto importante, eu vou ter uma gordura, vou ter uma proteção. Tá? Então, essa proteção, no nosso caso, a gente faz ela dinâmica, a própria ferramenta acompanha e calibra isso no nível de serviço, mas, num varejista, de uma forma geral, ele precisa manter ali um estoque de pico, uma proteção de pico para ele manter. Então, é a forma que a gente orienta e o que a gente faz na ferramenta. Muito bom. E com base em todas essas informações que a Kicker vai coletando da operação de cada varejista, qual o comportamento de cada uma das lojas, como um resultado, vocês conseguem entregar também qual que é o pedido ideal de cada produto para cada loja, para cada fornecedor, para que daí o RP daquele varejista possa registrar esses pedidos e finalmente enviar para a indústria. Mais ou menos essa dinâmica, né? Essa é a dinâmica. A gente busca esse ideal
para poder chegar nesse ponto ideal, né, nós temos a inteligência artificial, ela vai buscando esse ponto ideal, mas, de novo, nós estamos falando de varejo, né, com uma infinidade de variáveis e sazonalidades que faz com que essas decisões nunca, nem sempre, ou a complexidade de acerto dessa projeção ela é muito grande. Então, nós temos uma outra forma ali ainda de buscar esse MAP, né, esse índice de erro, de mitigar esse índice de erro, que seria o ciclo de abastecimento. Então, nós temos produtos que ele tem ali picos variados, ele tem dias que vende muito mais do que o dia seguinte, por exemplo. Então, a gente costuma fazer um ajuste de ciclo de abastecimento. Aí é onde a gente entra com o calendário, com o lead time, aí no caso de entrega, CD loja, por exemplo, ou o lead time de compra, buscando cobrir, fazendo com que um período ruim cubra um período melhor, e quando você faz a somatória dos dois períodos, você tem uma assertividade ali, tem um índice de erro menor. Ricardo, você falou um pouquinho de inteligência artificial e que a Kicker utiliza, né, inteligência artificial para melhorar ali as sugestões que ela faz em todo esse processo de abastecimento, mas para muita gente que está nos ouvindo, de repente essa coisa de inteligência artificial pode ser um pouco difícil, né, de tangibilizar. Conta pra gente um pouquinho mais de como é que a Kicker usa a inteligência artificial e como que isso faz diferença lá no resultado para o supermercadista. Acho que poderia começar a falar de que todo varejista ele se utiliza ali de uma regra, de uns algoritmos próprios para ele poder tomar a decisão dele de abastecimento, né? Isso é bem comum do pequeno, do médio, do grande. E o que a gente buscou fazer é trazer tudo isso para um aprendizado de máquina, e a nossa inteligência artificial, a gente ouve muito falar aí hoje de IBM, de Watson, de AWS, de Google, mas a inteligência artificial nossa, ela é própria. O que a gente fez foi tentar reproduzir a forma de pensar de um comprador de varejo, tá? Então, isso se resume, isso se transforma ali. A gente usou o conceito da lógica fuzzy, que ele é uma decisão de análise de comportamento de grupos de produto, e então a gente vai inserindo produtos num comportamento de grupo, e para esse comportamento de grupo a gente se utiliza então de todas as variáveis que um comprador utilizaria, né? Como as sazonalidades diversas, como o nível de serviço, como períodos em ruptura, períodos em promoção, elasticidade de preço, o que aconteceu em promoções passadas. Temos variáveis externas também, com clientes, por exemplo, em regiões que têm inflação fora do país, nós já temos esses cases também. A gente já tem os insights os inputs, aliás, de inflação, por exemplo, que podem refletir na variável de demanda, mas a nossa inteligência artificial, ele é uma grande árvore de decisão, em cima de uma lógica matemática chamada fuzzy, a lógica confusa, né, numa linguagem em português, e ela faz com que a gente reproduza mais ou menos a forma de o comprador comprar, com uma grande diferença, que é a velocidade, né? Então, a gente faz a projeção de milhões de itens num período muito curto, enquanto um ser humano gastaria muito mais tempo para fazer. Então, a gente está reproduzindo essa decisão desse comprador, olhando para 100% das variáveis, com 100% dos SKUs, num período muito curto. Então, esse é o nosso formato da nossa inteligência artificial. Muito bom, muito bom. E para você que ficou interessado, né, também vale a pena falar que a Kicker já está integrada aqui na plataforma da Busoft, então os sistemas já funcionam bem em conjunto. E, Ricardo, uma coisa também interessante, né, a gente comentou um pouquinho no início
dessa mudança toda que teve na demanda, né, nessa mudança toda que aconteceu por conta da Covid-19. Como é que vocês aí da Kicker conseguiram ajudar os clientes a se adaptar rápido, né? Isso, tem alguma história interessante? Tem alguma coisa que vocês notaram? Alguma mudança no comportamento de abastecimento nesse período? Tem. Bom, bem no começo, né? Quando a gente percebeu ali, foi mais ou menos ali no metade de março, né? Nós percebemos, nós não, né? Todos nós, né? O mundo inteiro, o Brasil inteiro sentiu ali a dificuldade. E aí veio a história do papel higiênico, né? Que você comentou agora há pouco. E os varejistas, não só os varejistas, mas ninguém estava acostumado, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo tinha uma noção e todo mundo tentou se preparar. E o que a gente fez naquela ocasião? A gente foi buscar nos algoritmos uma forma, então, dele poder entender isso de uma forma mais rápida. Nesse momento não era possível prever, nem nós nem ninguém, não tinha como prever uma coisa que nunca aconteceu. Mas a gente foi tentar entender de uma forma mais rápida o que estava acontecendo no dia a dia para tentar tomar uma decisão mais rápida. Então, no primeiro momento, a gente criou uma ferramenta apartada, um módulo apartado, para poder entender essa mudança brusca de comportamento, e depois nós entendemos que era mais simples do que a gente imaginava. Nós temos alguns pontos dos algoritmos que eles achatam curva. Tá? Então, eu faço com que picos de curva não são absorvidos pela inteligência. O que a gente fez foi tirar esse filtro. Então, nós fizemos com que ele considerasse, a partir daquele momento, as mudanças bruscas, os picos. Então, a partir daquele momento, nós deixamos ele todo o mês de março e o mês de abril considerando os picos e transferindo esses picos para a realidade de abastecimento. Então, nós conseguimos mitigar bastante, melhorar bastante alguns clientes que estão com a gente. Tá? Inclusive, são cases que a gente usa hoje para mostrar o que aconteceu. Produtos com grandes picos de venda, com períodos mais curtos de abastecimento, analisando períodos mais curtos de pico e, ao mesmo tempo, produtos como não alimentos, que começaram a ter uma demanda também maior, uma velocidade menor, têxtil, por exemplo, né? O pessoal parou de comprar têxtil em lojas de rua, lojas de shopping, e acabaram comprando em supermercado. Então a gente veio identificando isso também de forma mais rápida e conseguindo abastecer um pouco melhor. Então eu acredito aí que a gente conseguiu ajudar, não 100%, né, mas a gente conseguiu ajudar bastante aí o pessoal. Muito bom, muito bom. Quer dizer, coisas que normalmente você acharia que isso aqui é um ponto fora da curva, é um outlier, vou ignorar. Nesse momento você precisa considerar para poder absorver rápido, né, uma mudança brusca de comportamento do consumidor e, naturalmente, que vai afetar toda a cadeia de abastecimento aí. Muito legal. Sim. Ricardo, quero agradecer bastante aí a sua presença, foi muito legal, né, esse bate-papo, essa conversa. Acho que ficou bem mais claro para mim como é que a Kicker trabalha e como a Kicker pode ajudar o supermercadista e o varejista, né, de forma geral. Tenho certeza aqui que a nossa audiência também gostou bastante desse papo. Quem quiser mais informações, quem quiser conhecer melhor a Kicker, quiser conversar com vocês, conhecer os produtos, qual que é o melhor caminho para chegar até vocês? Então, o melhor caminho eu acho que é até pelo site, né? www.kicker.com.br. Ali nós temos chat, nós temos ali o 0800, temos vários outros canais ali para a gente poder falar. Acho que é um canal bom até para poder olhar o conteúdo do site, do nosso blog também, e ver ali algumas informações. Acho que é um caminho bom. Excelente, Ricardo. Maravilha. Então, quem quiser entrar em contato com a Kicker, a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio todos os detalhes, os links para você poder saber mais. Ricardo, muito obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. E você que está nos assistindo, você que assistiu esse episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like no vídeo também e compartilha esse conteúdo com outros supermercadistas, com aquelas pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.